Aqui com você, Pastor Enéas Francisco, e eu vou compartilhar com você uma palavra. Obviamente nós vamos iniciar orando, pedindo a graça de Deus para que essa palavra que você vai ouvir possa tocar seu coração e encorajar você a continuar seguindo na vontade de Deus. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunido com teus filhos e filhas nesta live da Monte Calvário. Nós pedimos que o Senhor fale aos corações, encoraje, traga paz, alegria, virtude, esperança e glorifique o Teu nome continuamente nas nossas vidas, na medida em que continuamos desejando a viver para o Senhor e cumprindo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto que eu quero refletir com você nessa noite está registrado em Jeremias. Está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. É um texto conhecido, famoso por demais, mas que eu acredito que tem poder de trazer novidade de vida para você nessa noite. A palavra diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção nesse texto é que, possivelmente, nós precisamos fugir um pouco do paradigma ou da ideia que a gente concebeu e que a gente alimenta de que a igreja ou o templo é um lugar meio que exclusivo para nós ouvirmos a voz de Deus. E eu não falo disso só no sentido de levantar da cama, ir para a igreja no domingo e fazer da igreja um lugar sagrado ou templo que é construído por mãos de homens. Mas eu falo sobre um comportamento ou uma atitude religiosa de alguém que pratica a sua busca a Deus, a sua religião, a partir da sua ida ao lugar sagrado. Que se nós formos olhar biblicamente, neotestamentariamente, Deus não habita na igreja, Deus não naquilo que a gente conhece como igreja, que é o templo feito de tijolo, onde os homens se reúnem, mas que os homens construíram. Deus, ele habita no seu templo, ele habita em você, caso você tenha feito do seu coração uma casa de Deus. Mas religiosamente temos a ideia e a concepção de que o templo, a reunião da quarta ou de domingo, é um lugar exclusivo para Deus falar conosco. Obviamente, nós sabemos que Deus fala sempre que Ele quer, quando quer, onde quer, do jeito que quiser. Porque Deus fala, Deus ainda fala. Ele fala através da sua palavra registrada na Bíblia, ele fala através dos seus profetas, e ele fala através do seu Espírito no nosso coração. Então qualquer ideia que crie um padrão para a gente poder afirmar Deus fala assim, ele é mal concebido, porque Deus pode falar a qualquer hora, de qualquer forma e em qualquer lugar. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que talvez você tenha ido ao culto no último domingo e tenha saído triste porque Deus não falou com você. Aquela mensagem, aquela pregação foi para outra pessoa. Talvez você tenha até imaginado para quem aquela palavra teria sido, mas não para você. Deus não falou com você. E eu entendo que você pode ir à casa de Deus, a reunião do domingo, com a expectativa de ouvir a voz de Deus, e uma palavra
exclusiva ou muito direta, mas é muito importante que você saiba que talvez o que Deus disse para você no domingo, você não levou em consideração, você não deu a devida importância, porque Ele não falou o que você queria ouvir. Ele simplesmente falou genericamente. Talvez uma outra pessoa recebeu a palavra e disse: Deus falou comigo hoje, mas você disse: Deus não falou comigo hoje. E você foi embora entristecido porque não ouviu a voz de Deus. Mas eu pergunto, você tem estado sensível à voz de Deus fora do ambiente religioso? Você tem estado sensível ao que Deus deseja falar a você fora do contexto igreja, pastor, Bíblia, púlpito? Porque Deus fala. E a gente tem nesse texto de Jeremias, Deus se manifestando para o profeta e dizendo para ele: olha, vai para tal lugar porque é lá que eu vou falar com você. Primeira coisa, Deus já está falando com Jeremias. Por que Deus não fala com Jeremias o que quer falar com Jeremias agora, enquanto já está chamando a atenção dele? Por que Deus não fala com Jeremias em outro lugar, em outro ambiente? Mas por que Deus está dizendo para Jeremias ir a um lugar específico? A resposta nós temos, porque Jeremias desceu à casa do oleiro, de acordo com a instrução que ele recebeu. E ali ele pôde perceber a lição que Deus queria que ele levasse para casa. Como Deus queria falar com Jeremias? Deus queria falar com Jeremias através do trabalho do oleiro, o homem que estava fazendo vasos com a sua mão. Você já parou algum instante para analisar que é possível que Deus tenha chamado a sua atenção para falar com você na fila do açougue, na padaria, ou num momento difícil do seu trabalho? Esse texto, nós vamos voltar e continuar estudando sobre ele, mas hoje eu quero utilizar esses minutos que temos para discutir com você sobre onde Deus pode falar com você. Em primeiro lugar, se há interesse no coração de Deus de ser ouvido por você, e se há sensibilidade em você para ouvir a voz de Deus, você pode ouvir a voz de Deus em qualquer lugar. Olha o que ele diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. Ou seja, a palavra de Deus vai te encontrar. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos vazios, tristes ou mesmo ansiosos por ouvir algo de Deus, e nós incorremos no risco de procurar, de ouvir vozes que podem soar como a dele, que podem dizer coisas que queremos ouvir, mas que não são a voz de Deus. E nessa nós vamos procurar o pregador mais famoso, nós vamos procurar o pregador mais arrojado, o mais conhecido, o mais recomendado, ou às vezes vamos procurar onde há um movimento profético. Mas é importante saber que se a palavra do Senhor veio a Jeremias, a palavra do Senhor também vai até você. Onde quer que você esteja, a palavra de Deus pode te encontrar. E quando ela te encontrar, ela vai declarar aquilo que é a vontade da mente e do coração de Deus para você. Ela pode te dizer o que Ele quer te dizer, ou a palavra de Deus vai te dar uma instrução. E aqui o que vemos em Jeremias é, ele ouve a palavra de Deus e recebe uma instrução. E a instrução é: você desce à casa do oleiro e lá eu vou falar com você. A palavra de Deus diz aqui no versículo 3 que Jeremias desceu à casa do oleiro e lá ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. O que aprendemos aqui é que Deus queria falar com Jeremias a partir de uma imagem, de um contexto, e através da execução de um homem que estava construindo um vaso com as suas próprias mãos. Ou seja, Deus
estava mostrando para Jeremias, a partir do que ele via, que a mensagem estava na ação daquele homem. A palavra que ele deveria, ou que ele ouviria de Deus era: presta atenção no que ele faz, presta atenção no como ele faz. E eu vou te fazer uma pergunta: será que eu não posso fazer a mesma coisa com vocês, casa de Israel? O que vemos é um Jeremias que não precisou de um longo discurso de Deus para entender a mensagem de Deus. Jeremias precisou se ater ao que ele fazia. E eu queria chamar a sua atenção. O versículo 4 diz que o vaso que ele estava fazendo de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele um outro vaso. Que mensagem está na imagem? Você pode parar por algum instante e imaginar de repente como foi seu dia no trabalho, aquilo que você faz como você faz, quer seja cozinhando, quer seja costurando, quer seja construindo, edificando, quer seja derrubando. O que é que você faz que possivelmente Deus já te chamou a atenção para aquilo que Ele quer falar com você? Ou o que será que Deus já te direcionou, ou direcionou os seus olhos para que você então pudesse de uma imagem extrair uma mensagem? Então aqui está um Jeremias obediente que desceu à casa do oleiro para assistir o oleiro trabalhar. Depois de ter visto o oleiro trabalhando, ele então ouviu a palavra do Senhor que veio a ele de novo. Ou seja, nós vemos aqui a palavra do Senhor que vem a Jeremias como direção: desce à casa do oleiro, porque lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. E depois de ter visto a obra do oleiro, a pergunta de Deus é: olha, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Deus falou com ele antes, deu a instrução, Deus permitiu que ele assistisse o oleiro trabalhando e deu a ele então a sua palavra mais uma vez e fez a pergunta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, a casa de Israel. Que palavras são essas poderosas? Será que eu não posso fazer com vocês assim como esse oleiro está fazendo? Será? Assim, olha, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa declaração de Deus vem depois dele assistir o oleiro trabalhar. E eu não vou me ater a essa pregação, porque eu quero concluí-la de outra forma, em outro momento, com outro contexto. Mas a palavra de Deus, que muitas vezes nós não ouvimos na igreja, Deus está nos chamando para sensibilidade à sua voz, para ouvirmos em qualquer lugar, discernirmos o que Ele quer fazer, discernirmos o que Ele quer concretizar ou realizar em nós e através de nós, o que Ele quer fazer em nós, com as suas próprias mãos. Ele quer revelar a partir de coisas que possivelmente nós não estamos observando. E Ele diz assim: sai da igreja nesse momento e eu quero que você avalie. E eu pergunto para você: você tem analisado, avaliado, discernido, percebido com sensibilidade que Deus ainda fala através de circunstâncias, realidades, operações, atividades fora do contexto religioso? Você pode estar extremamente chateado numa fila de farmácia, você pode estar angustiado aguardando pelo atendimento de um médico. Enquanto você não é atendido, enquanto não acontece o que você está ali para fazer, a minha pergunta é: seus ouvidos estão atentos, seus olhos estão atentos, você está percebendo o que está acontecendo ao seu redor, que possivelmente pode esconder a voz de Deus dizendo alguma coisa? No caso de Jeremias é muito específico, é muito direto. Deus diz: desce à casa do oleiro e lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, eu vou permitir que você veja ele trabalhando, e então você vai saber, você vai conectar, você vai associar o que eu vou dizer com uma obra. E eu pergunto: que obra foi essa? O que foi que Jeremias viu? Jeremias viu um homem trabalhando com barro.
Jeremias viu um homem moldando o barro segundo a sua própria vontade. E do que a gente lembra? Jeremias 18 então se transforma em um tipo de Gênesis, onde Deus toma do barro e ele constrói um vaso de acordo com a sua imagem e semelhança. Você lembra disso? E a Bíblia diz que ele formou o homem do pó da terra, feito de barro. E a gente sabe que barro precisa desses elementos, precisa do pó e precisa de água para se tornar então argila e se tornar algo moldável. A Bíblia diz em Jeremias 18 que o vaso caiu da sua mão. E então ele tomou aquele vaso que caiu e fez um novo vaso a partir do mesmo barro. Do que estamos falando? Em Gênesis, o primeiro Adão, segundo a imagem de Deus, foi feito também de barro. Deus não se livrou do barro para criar ou trazer à existência o segundo Adão, Jesus Cristo. Deus utilizou do mesmo elemento. Jesus, homem, Jesus, Deus, Jesus feito, criado da mesma forma que o primeiro Adão, mas agora restaurado, dando a chance para que todos nós pudéssemos, segundo a sua imagem, sermos restaurados também. Ou seja, quando nós vemos esse barro que cai, nós estamos olhando para o primeiro Adão que se distancia, que desobedece, que peca, que perde a conexão com Deus. Mas em Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo declara que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um outro homem, Jesus Cristo, o segundo Adão, nós temos então acesso à imagem de Deus novamente, agora restaurada. O que aprendemos em Jeremias são duas coisas extraordinárias, se nós estivermos atentos. É claro que a gente aprende muito mais que isso, mas eu quero que você fique com duas coisas muito importantes. A primeira, Deus fala, e Ele fala com você a hora que quer, do jeito que quer, em qualquer lugar. E em segundo lugar, Deus remodela. Independentemente do que você tenha vivido, de onde foi que você caiu, de onde você se perdeu ou se desconectou de Deus e da sua vontade, saiba que, de acordo com a palavra que aprendemos, de um Deus que restaura, de um Deus que dá uma segunda chance, de um oleiro que usa do mesmo barro que antes caiu para criar algo novo, Ele está trabalhando em você para que você seja restaurado, a imagem dele seja renovado para ser exatamente aquilo que Ele quer para você ou que Ele quer de você. Então o meu encorajamento para você nessa noite, nessa quinta com propósito, é que você não perca esse propósito de vista. Você não perca de vista ouvir Deus em qualquer lugar, em qualquer situação na qual Ele quiser manifestar a sua voz a você e a sua vontade. E em segundo lugar, não perca de vista, não perca o propósito de ser devidamente restaurado, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha ficado ao chão, mesmo que você possivelmente tenha sido visto como algo a ser ignorado, deixado de lado, sem futuro, sem expectativa nenhuma. Nós lidamos com um Deus que restaura, um Deus especialista em recomeços. A minha oração para você nessa noite é que você olhe para o alto, deixe seus ouvidos atentos e permita Deus concluir aquilo que Ele começou na sua vida. Eu vou orar com você, crendo que você sai dessa pequena live melhor do que entrou, com sensibilidade para ouvir a voz de Deus em qualquer lugar e a qualquer hora, e com disposição de coração para não desistir daquilo que Deus pode fazer em você mesmo depois de tudo que você passou. Nós servimos um Deus de reconstrução. Pai, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos pela oportunidade de servir ao Teu povo esta mensagem. Nós sabemos que Tu és um Deus poderoso, grandioso e está disposto a restaurar aqueles que o Senhor chama. Nós oramos pedindo que haja sensibilidade no coração dos Teus filhos, porque Tu és um Deus que fala, Tu falas além da igreja, Tu falas além da Bíblia, Tu falas além de pastores. O Senhor tem uma diretriz, o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem
um ensinamento para aqueles que estão dispostos a ver a tua obra e ouvir a tua voz. Assim como Jeremias, que nós possamos descer para a casa do oleiro e não somente assistir, mas entender a mensagem por trás daquilo que o Senhor nos permite ver, onde quer que seja. Abençoa o teu povo com paz, com alegria e permita que a salvação seja operada continuamente, que a restauração seja contínua na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que participou dessa quinta com propósito do dia de hoje. Se você deseja contribuir financeiramente para o Ministério da Monte Calvário, nosso Pix é cogic3montecalvario@gmail.com e é uma chance de você contribuir para que nós continuemos avançando, pregando o Evangelho e vendo pessoas recebendo a palavra que transforma, que cura, santifica, que faz toda a diferença nos dias em que nós vivemos. Um grande abraço em nome de Jesus.